boa tarde. Meu nome é Alice, eu sou Jovem Semente 2014. Eu faço Relações Internacionais na Universidade Federal do ABC. Hoje eu vim apresentar para vocês um geógrafo e monitor solar da Associação Sociedade do Sol. Além disso, ele coordena desde 2012 um projeto chamado Disseminação Popular da Energia Solar. Com vocês, Rafael Xavier. Valeu, querida. Boa tarde para todos. Saudações mineiras. Vim de Belo Horizonte, Minas Gerais. É uma honra estar aqui em São José dos Campos para trazer um pouco da ideia, da atitude empreendedora que a gente desenvolve nos territórios mineiros e que quiçá Brasil afora, através dessa rede que a gente criou, que eu vou falar um pouco para vocês. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite, a participação aqui no evento. Já fiz várias amizades aí com pessoas empreendedoras, que vão fortalecer nesse time. Eu estou aqui para apresentar para vocês um pouco da minha história, da atitude empreendedora que eu vim desenvolvendo através da Gerasol, buscando levar a energia solar para todos, já que o sol está aí para todos. Agora, usar de uma maneira que possa favorecer, nem todos utilizam. Por exemplo, minha formação é em geografia. Então, dentro do caminho acadêmico, do percurso acadêmico, eu entrei para atuar na licenciatura como professor, dando aulas de geografia. Eu adquiri nessa formação como geógrafo uma formação ampla, sistêmica, sobre os conhecimentos do planeta de uma maneira em geral, as relações sociais que nele se desenvolvem, as diferentes comunidades, grupos, famílias, organizações, corporações que estão interagindo nesse espaço geográfico, a forma com que cada economia em cada lugar do mundo lida com essas questões. Então, todo esse conhecimento complexo, sistêmico que a gente adquire na geografia, comecei dando aulas de geografia no começo do curso, me trouxe uma visão sobre algo que na minha região eu pude perceber, através dos estudos que a gente fazia nessa área. Por exemplo, o Brasil tem por volta de 200 milhões de habitantes. Então, são em volta aí de 40 milhões de famílias no país. Existe um dado da ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, que faz algumas pesquisas, e diz que das 40 milhões de famílias do Brasil, menos de 2 milhões, 0,5%, não é isso? Não possuem em suas residências um aquecedor solar instalado como esse aqui, que vai aquecer a água, armazenar a energia térmica e distribuir para o consumo, no caso mais comum, o banho. Mas outras necessidades de água quente que a pessoa achar necessária em casa é possível. O chuveiro elétrico consome grande parte da nossa energia elétrica produzida no país. Outro dado também da ANEEL diz que de 8% a 10% de toda a demanda elétrica do país é culpa dos chuveiros elétricos. Ou seja, são 40 milhões de famílias, 40 milhões praticamente de chuveiros elétricos sendo ligados diariamente, dando uma grande contribuição no pico de consumo, nos horários de pico de consumo, consumindo grande quantidade de energia. Então, a pessoa que tem na sua residência um aquecedor solar instalado, ela vai substituir a energia elétrica do chuveiro, também conservando energia. Então, a ideia é a seguinte: Belo Horizonte é considerada a capital brasileira da energia solar, a cidade que tem mais quantidade de aquecedores solares instalados em funcionamento. Brasília vem em segundo lugar, São Paulo em terceiro. Mas Belo Horizonte ganha um título da capital brasileira da energia solar, porém, os sistemas de aquecimento solar residenciais que estão instalados, eles estão instalados nos bairros nobres da capital. São bairros de famílias com maior poder aquisitivo, enquanto a grande periferia, a grande sociedade, a maior parte da sociedade belo-horizontina, não usufrui dessa tecnologia. Então, todos esses estudos que eu pude perceber dentro da minha formação me levaram até essa atitude. Eu pensei, espera aí, nós temos a capital brasileira da energia solar, e a energia solar ela é concentrada, não é popularizada. E eu conheci lá na USP, quando eu fui fazer esse curso de 1 dia de duração, de capacitação no aquecedor solar de baixo custo, uma ferramenta super especial, um sistema de aquecimento solar, eu vou mostrar para vocês algumas imagens, que vocês fabricam com ferramentas manuais e domésticas, no seu próprio quintal,
instala na sua residência e passa a usufruir dessa tecnologia. Com ferramentas manuais domésticas, materiais simples e baratos, você pode fabricar o seu aquecedor com custo que varia entre R$300 a R$500. Ou seja, a família de baixa renda que não tinha acesso à tecnologia solar por ser um equipamento mais caro, os sistemas tradicionais, passou, através da invenção do aquecedor solar de baixo custo, a ter esse acesso, através do menor custo de investimento. Então, pensei eu, estou numa cidade onde todos desejam ter um aquecedor solar, porém, ele está concentrado nas comunidades de poder aquisitivo mais elevado. Então, o que a gente pode fazer para empreender algo? A ideia do Druck aqui, que foi citada pelo Alexandre, sobre criar as mudanças, né, do empreendedorismo. Como popularizar o uso da energia solar aqui em Belo Horizonte? Vi que lá em São Paulo existia um curso de capacitação, na USP, e pensei, por que não replicar esse projeto em Minas, em Belo Horizonte, mostrando para as pessoas a possibilidade de ter o seu próprio aquecedor solar? Aí surgiu a Gerasol. Começamos a ofertar cursos livres de capacitação e comercializar parte desses materiais para as pessoas adquirirem com mais facilidade de acesso, com menor custo, e incrementando cada vez mais essa rede de disseminação popular da energia solar, através de pessoas capacitadas para empreender isso. Então, a Gerasol surge através de uma atitude empreendedora geográfica, ou seja, dentro do meu curso de geografia, eu pude, espontaneamente, através das percepções que me foram possíveis, das relações que eu me estabeleci ali com as pessoas, entender uma realidade e pensar numa condição de mudar essa realidade. Então, nós criamos o projeto que é a disseminação popular da energia solar. A meta é um aquecedor solar em cada lar, ou seja, desses mais de 40 milhões de famílias que existem sem uso de aquecedor solar, a ideia é levar um aquecedor solar para cada residência, para cada lar. Então, basicamente, o empreendedorismo que a gente cria, ele vem de uma situação espontânea dentro das relações que a gente tinha, que a gente podia perceber no dia a dia, e pensando numa mudança, começamos a empreender algo. Então, é uma história muito interessante, porque dentro da minha formação, dentro das aulas de geografia que eu ministrava em escolas, nas escolas formais, eu vi a possibilidade de continuar trabalhando com a educação, mas através de cursos livres de capacitação, envolvendo comunidades de uma maneira geral, com metodologias de trabalho na área da educação, mais práticas e dinâmicas, com uma utilidade e uma praticidade maior. Então, a gente criou a Gerasol, né, que procura oferecer soluções em aquecimento solar de baixo custo. Dominei aqui o negócio, vai para frente, isso. Volta. Isso. Então, ele procura oferecer soluções, ampliando na sociedade brasileira, com foco em Minas, porque é lá que a gente trabalha, mas cria uma rede de multiplicadores no país inteiro, do uso desse aquecedor solar, através da capacitação das pessoas e da revenda desses materiais, a fabricação, montagem e instalação. A ideia é ser referência em Minas na distribuição desses componentes, colaborando com o trabalho em rede para levar um aquecedor solar para cada lar. Então, isso aqui são exemplos, exemplos do curso de capacitação, que acontecem no Museu de História Natural da UFMG em Belo Horizonte. Olha o tamanho da turma. A turma são de 60 pessoas. Ao longo de um dia, se capacitam para fabricar, montar e instalar seu aquecedor solar. Então, são vários multiplicadores. As placas solares que são produzidas são sorteadas no final do curso. Né? E o produto... Desculpa, viu, gente? Propriamente dito, que são o aquecedor solar. 200, 500, 1.000 litros para instituições, por exemplo, que utilizam creches, asilos, hotéis, pousadas, clubes, academias, que utilizam dessa tecnologia, e o sistema residencial, que varia entre 200 e 500 litros. Então, a Gerasol ela trabalha com a disseminação popular da energia solar através do ensino, de levar informação de que há a possibilidade da pessoa ter seu aquecedor solar, que a pessoa passa a ter o direito do uso desse aquecedor solar, e facilitar a aquisição desses produtos. Está aí um lado do empreendedorismo, que é fazer circular ali um produto, um serviço, para ter um retorno financeiro em cima da atividade, mas com o foco principal, que é
a ideia de levar para a sociedade o comportamento sustentável. A ideia de que o dia a dia da gente é que determina a sustentabilidade do mundo. Através dos pequenos comportamentos, a gente passa a se engajar nessa grande mudança que vem acontecendo. E um deles, creio eu, o aquecedor solar instalado na residência, quando a pessoa passa a usar uma energia mais limpa, livre de poluentes, deixando de consumir parte daquela energia elétrica que na fonte gera poluentes, ela começa a se engajar no comportamento sustentável. Eu costumo até falar que o aquecedor solar é o carro-chefe das tecnologias sociais numa residência, porque ao instalar um sistema em cima do telhado, automaticamente ele vai gerar energia térmica, substituindo a energia elétrica do chuveiro e te dá um retorno financeiro através da economia que você faz na conta de luz. Você deixa de pagar uma conta de luz mais elevada e tem um retorno em cima disso. Com o tempo, você recupera o investimento no produto e depois você simplesmente passa a ter um retorno financeiro que pode investir em outras tecnologias dentro da sua residência. A história, basicamente, eu me formei em Geografia em 2008, comecei a ministrar os cursos de capacitação no Museu de História Natural, estabeleci uma parceria com a Sociedade do Sol, que está na USP, que foi quem desenvolveu o aquecedor solar de baixo custo, formalizei o negócio em 2011, passando a ofertar o curso em várias instituições no interior, através de parcerias. Participei de uma qualificação através da Fundação Dom Cabral, foi onde eu pude ampliar a capacidade de gestão, porque minha formação em geografia não tinha muito esse alinhamento com a gestão. E participando desse programa, eu pude alinhar a gestão, qualificar no procedimento de gestão. A Gerasol, ela passa, então, a ter um espaço físico, ela passa a ser um negócio propriamente dito. E, em 2014, a gente está firme e forte com o projeto de extensão, cursos de periodicidade mensal, levando essa tecnologia para Minas inteira. Temos alguns parceiros, né, o FMG é o principal deles, e outros parceiros nos quais a gente trabalha para realizar o curso. E eu gostaria de finalizar falando um pouco do impacto que esse negócio proporciona, porque os negócios sociais eles estão baseados nesse sentido, de que o retorno que você tem financeiro para o negócio empreendedor que você desenvolve, ele vem através de um impacto social positivo na sociedade. Por exemplo, economia financeira familiar, geração de emprego e renda, conforto, independência, são coisas que a pessoa adquire ao possuir um aquecedor solar na sua residência. Ela passa a gerar uma energia limpa, livre de poluentes, contribuindo, então, para o engajamento das famílias no comportamento sustentável. E a ideia da economia de energia em escala nacional, regional, local, proporcionando, então, uma colaboração também para o desenvolvimento econômico do país, podendo distribuir essa energia para o setor produtivo, um uso mais nobre da energia na sociedade e usar a energia solar, que está gratuita e disponível o dia inteiro, né, na nossa residência. Eu vou fazer uma pergunta aqui também, usando do meu amigo Alexandre aqui. Quem usa chuveiro elétrico para tomar banho? Levante a mão, por favor. E quem usa... Espera aí, continue com a mão levantada. Quem usa chuveiro elétrico? Dá uma olhada, pessoal. Dá uma olhada. É a maioria. Quem tem aquecedor solar instalado na residência? Está vendo como é que diminui? E o Brasil é um país com grande potencial de insolação e com tecnologias disponíveis. O que a gente precisa é de divulgar essa ideia, né? Então, a gente finaliza assim. Eu gostaria também de, já que o Alexandre falou das redes sociais, das tecnologias, se todo mundo estiver conectado aí e puder dar uma curtida lá na Gerasol BH, eu queria bater um recorde, né? Porque eu demorei 2 anos para ter 500 curtidas na página da Gerasol. Se aqui tem mais de 400 pessoas, quem sabe com um dia a gente não consegue as 500 curtidas, não é? E, pessoal, só para ilustrar um pouco do que eu falei aqui, eu gostaria que esse exemplo, apesar do pouco tempo que a gente tem, trouxesse um pouco de possibilidade inspiradora para quem está cursando um curso na Humanas, a ideia de enxergar as possibilidades e buscar as ideias que possibilitam intervenção na área, depende muito da nossa atitude, da nossa disposição para empreender. Então, aqui eu só finalizo ilustrando um pouco, né? Os cursos de capacitação. Ali, a gente usa aquele tambor, que é comum vocês verem como lixeiras, né? A gente reaproveita de materiais que podem ser reaproveitados, por exemplo, cloro, álcool, detergente, é comum ser transportado nessas embalagens, e aproveita para criar um sistema de 200 litros, que é o padrão familiar, porque satisfaz as necessidades de água quente para uma família de 4 a 6 pessoas.
Então, uma coisa muito barata, disse para vocês, em torno de R$300, a pessoa já tem a aquisição dos materiais para fazer seu próprio aquecedor solar, que fica assim, a pessoa vê lá de fora, pede até dinheiro emprestado para o vizinho, porque fala assim, você instalou aquecedor solar? Ó, que bonito, tá metálico, brilhando, ou seja, tudo que brilha eu aprendi desde criança, chama atenção. Brilhou, chamou atenção. Então, a gente põe uma capa de alumínio para proteger o isolamento térmico que a gente faz nessa bombona das intempéries, sol, chuva, que poderiam danificar, e deixa o negócio bonito e funcional, né, importante. Então, só para finalizar, instalado em residência, tanto em residências de alto padrão, quanto em residências de padrão menor, em áreas rurais, com materiais mais simples, né, tudo depende da necessidade mesmo da pessoa, como esse caso em Taquaraçu de Minas, uma família que tem, além desse filho aqui, ela tem mais 4. Então, o chuveiro elétrico dessa família não tinha fio elétrico ligando, ele ficava desligado e os meninos cresceram assim, tomando banho frio. Ela descobriu a possibilidade de fazer um curso, o marido dela e o filho dela foram fazer e construíram um aquecedor solar. Agora eles têm a dignidade do banho quente, coisa que antes eles não tinham. Esse aí é o aquecedor solar que eles instalaram. Esse aí é um outro que a gente instalou num chalé, ou seja, serviços que a gente também presta. E o curso de capacitação, já que a ideia de disseminação popular da energia solar é cada vez mais pessoas engajadas nessa rede, como o último curso que foi agora em julho. Então, eu agradeço a atenção de vocês e me mantenho à disposição dentro daqueles endereços que eu falei. Quem já deu a curtida na página do Facebook da Gerasol BH, se quiser tirar mais informações, mais dúvidas sobre o assunto, estamos à disposição, agradeço. Obrigado.